A paz do Senhor para os irmãos, para o povo de Deus, Deus abençoa. Vamos estar falando aqui um pouquinho sobre idolatria, vamos? Salmos 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. E o verso 2: Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. O nosso Deus está no céu, né? O nosso Deus não está na terra. E tem pessoas que amam imagens, né? Tem imagens de idolatria. Às vezes ama mais a sua empresa, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada. Ama mais um vício do que a Deus. E Deus odeia a idolatria. Glória a Deus. Aqui no verso 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Nariz tem, mas não apalpam. Nariz tem, mas não cheiram, desculpa. Tem mão, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Agora aqui o pior. Tornem-se, o verso 8, tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos que neles confiam. Então, aqueles que confiam em idolatria, em algo que não tem valor, e muitas vezes até coloca no lugar de Deus, porque tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida se torna idolatria. Então aqui no verso 8 está falando que essas pessoas que amam a idolatria, que vivem no engano, na idolatria, que amam imagens, que amam algo que tira o lugar de Deus na sua vida, se torna idolatria, né? Então aqui no verso 8 está falando que essas pessoas se tornam semelhante a eles. Para nada serve, para nada tem valor. Porque a idolatria para Deus ela não tem valor nenhum. Deus é só o nosso Deus que fez os céus e a terra, que enviou Jesus para nos salvar. Maria, nós não podemos adorar Maria e nem pedir ajuda de Maria. Maria está dormindo para ressuscitar naquele grande dia da ressurreição. Maria, ela só foi salva por causa de Jesus. Maria apenas foi uma serva de Deus, uma mulher de respeito, uma mulher abençoada, honrada por Deus, para ter ali em seu ventre o nosso Salvador, o Filho de Deus. Mas Maria não nos salva. Maria não pode fazer nada por nós. Maria não pode nos libertar. Nem Maria, nem Pedro, nem João. Esses ídolos que santo não é, né? Santo é aquele que faz a vontade de Deus. Esses ídolos de parede aí nada pode fazer. E tudo que toma o lugar de Deus se torna idolatria. Tornem-se semelhante a ele os que os fazem. Agora aqui o versículo 9. Confia, ó Israel, no Senhor, ele é o teu auxílio, teu escudo. Confiar só no Senhor nosso Deus. Ele é o nosso auxílio, nosso escudo. Glória a Deus, aleluia. Casa de Araão, confia no Senhor, ele é o teu auxílio, teu escudo. E vós, os que temeis ao Senhor, confia no Senhor, ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. Glória a Deus. Então nós só podemos temer a Deus, fazer vontade de Deus e tirar da nossa vida tudo que nos separa do Senhor nosso Deus. E eu vou ler aqui mais um pouquinho também. Glória a Deus. Na Bíblia, os ídolos enfrentaram diversas consequências,
os idolatras. Na Bíblia, os idolatras enfrentaram diversas consequências, desde a punição severa no Antigo Testamento até a condenação eterna no Novo Testamento. A idolatria, no Novo Testamento também. A idolatria que envolve a adoração de outros deuses ou imagem era considerada, e é até hoje, uma ofensa grave a Deus e leva a consequência tanto individuais quanto coletivas. Consequência é grande, a condenação é grande para aqueles que têm imagem de idolatria. Se tem alguma coisa dentro da sua casa espiritual que não seja a palavra de Deus, tira, joga fora. Glória a Deus. Antigo Testamento, punição severas. O Antigo Testamento descreve a punição severa para idolatria como a morte. Merece a morte, né? Deuteronômio 13, 10, 11. As pessoas serão mortas. Lê lá em Deuteronômio 13, 10, 11. Se eu for ler o vídeo, vai ficar muito grande. Depois eu vou ler para mim. Você lê para você. Deuteronômio, capítulo 13, verso 10 e 11. Destruição de cidade e nações. A idolatria era como uma causa de desgraça e guerra para as nações que a praticavam. Vocês vê lá, o povo de Israel estão em guerra até hoje, né? Quanta tribulação, quanta angústia, né? Glória a Deus para aquele povo ali. Exemplos históricos. O povo de Israel, por exemplo, aí eu acabei de falar. O povo de Israel, por exemplo, sofreu derrotas e aos exílio devido à sua idolatria. Foram escravos, derrotados por causa da idolatria. E vocês viram lá? Até hoje a guerra continua por causa do engano, porque não aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua vida, da sua alma, e continuaram no engano. Novo Testamento, perda da salvação. No Novo Testamento, diverte que os idolatras não herdarão o reino de Deus. Os idolatras não herdarão o reino de Deus. Vamos ler aqui. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas e os idolatras. Ficarão de fora. E qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22 e o verso 15. Leia aí na sua Bíblia, marca aí. No Novo Testamento diverte que os idolatras não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9. 1 Coríntios 6, 9, verso 10. Que a condenação deles será a morte eterna. Apocalipse 21, 8 também. Anota aí. A idolatria, mesmo em formas mais sutis e vista como um perigo constante para os cristãos, desviando a adoração e atenção do verdadeiro Deus. Então, quando você pede ajuda para Maria ou para qualquer outro ídolo da igreja, que seja da igreja católica, que seja do espiritismo, porque no espiritismo também usa aqueles mesmos ídolos que usa na igreja católica. O que eu estava lendo aqui? A idolatria, mesmo em forma mais sutis e vista como um perigo constante para os cristãos,
desviando a adoração e atenção do verdadeiro Deus. A idolatria leva à perda de comunhão com Deus e pode trazer maldição e corrupção. Então, quando você deixa de adorar a Deus, deixa de buscar ajuda só de Deus e Jesus Cristo, o Espírito Santo, e você começa a invocar outra coisa, já é idolatria, já é engano, e Deus odeia, Deus abomina, isso traz morte e morte eterna, fogo e destruição eterna, eternamente. A idolatria, a adoração de outros deuses. A idolatria não se limita apenas à adoração da imagem, mas também qualquer coisa que torne o lugar, que tome, eu li errado, né? Qualquer coisa que tome o lugar de Deus no coração do indivíduo. Desculpa aí que eu falei errado. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus no seu coração já é idolatria, já é engano. Eu não aguento ficar sem esse brinco, sem essa maquiagem. Eu não aguento parar de usar essa saia rachada, esse short. Eu não aguento ficar sem short. Eu não suporto viver sem um short, sem uma calça apertada, alguma coisa assim. Isso se tornou uma idolatria, né? Eu não aguento ficar sem o fulano, sem a fulana, sem aquele amigo, sem aquela amante, ou sem a minha esposa. Eu não posso perder a minha esposa por causa do amor de Deus, Isso é idolatria. Primeiramente Deus, depois as outras coisas vos serão acrescentadas, como diz a palavra de Deus. A internalização da idolatria. A idolatria pode ser um problema interno no coração, antes de se manifestar em ações externas. A idolatria moderna pode ser mais sutil, como a busca excessiva por riquezas, poder ou prazer, que desvia a adoração do Deus verdadeiro. Então, tudo isso nos separa da presença de Deus. Toma muito cuidado. Vou recapitular. A idolatria moderna pode ser mais sutil, mais poderosa, né? Como a busca excessiva por riqueza, poder ou prazer, que desvia a adoração do Deus verdadeiro. Então, nós não podemos amar mais a fama, mais o dinheiro, mais o sucesso do que a Deus, porque isso se torna idolatria e gera morte. Em resumo, a idolatria, vou ler mais alto aqui por causa do barulho. Em resumo, a idolatria é um pecado grave que leva a consequências sérias, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, incluindo a perda da salvação e a condenação eterna. A Bíblia enfatiza a importância de reconhecer, abandonar qualquer forma de idolatria, redirecionando a adoração e o foco, né? Redirecionando a adoração e o foco para o único Deus verdadeiro. Então, a idolatria, ela tira o foco, ela tira aquele desejo ardente de servir o Senhor. Então, se você tem algo espiritual na sua casa, que não é a palavra de Deus, que não é o Espírito Santo, que não é o Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso que enviou Jesus Cristo para morrer no Calvário por amor a nós, tira da sua vida. E se você ama qualquer coisa, um objeto, ou que seja uma pessoa, mais do que o próprio Deus,
Se você amar o seu filho, a sua filha, mais do que a Deus, já se torna uma idolatria. Tudo que te impede de estar na presença de Deus se torna idolatria, engano. A idolatria, o engano gera morte, e morte eterna. Ali é onde o fogo nunca apaga e o bicho não morre. Então toma cuidado com a idolatria. Toma cuidado. Ainda bem que, graças a Deus, hoje até certos padres já estão pregando contra a idolatria. Certos padres, né, já estão pregando contra a idolatria. E aquelas mesmas imagens que tem no catolicismo, tem também no espiritismo. Muitas delas, né? Não sei se são todas, mas muitas delas tem também no espiritismo. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu apresento nas tuas mãos santas, Senhor, cada pessoa que ama a idolatria, meu Deus. Que o Senhor venha libertar, liberta essas vidas, meu Deus. Meu Deus, me dá a proteção do teu Espírito Santo, joga por terra toda obra do inimigo contra a minha vida. Se houver alguém aí falando, eu vou mexer com os pauzinhos, vou fazer feitiçaria, para que essa serva de Deus não continue, eu vou continuar em nome de Jesus. Está repreendido toda obra de engano, de feitiçaria, toda força negativa, sai, está repreendido em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo se alguém for fazer, não vai valer, porque maior é o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu sirvo. Ou que seja o Deus que nós servimos, o mais forte. Glória a Deus. Aqueles que lutam contra aquele que faz a vontade de Deus, simplesmente eles são envergonhados. Deus abençoe. Deus nos dá a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus.